Vamos lá, hoje eu estou gravando a aula 13. Essa aula 13 é a nossa última aula de números complexos. Na última aula a gente vinha conversando então, sobre a possibilidade de escrever um número complexo na forma trigonométrica, usando aquelas características módulo e argumento do número. E hoje a gente vai utilizar essa forma trigonométrica para fazer algumas contas aí. Tá? É possível calcular e calcular de uma forma muito mais simples aí algumas operações usando a forma trigonométrica. Nós vamos falar hoje um pouquinho da multiplicação, da divisão e da potenciação utilizando números complexos na forma trigonométrica. Nós já vimos que essas operações, a potenciação a gente nem discutiu, a multiplicação e a divisão nós vimos aí para a forma algébrica e vimos que às vezes dá um pouco de trabalho. Então, multiplicar dois números dá um pouquinho de trabalho, a divisão também dava um pouco de trabalho. E a potenciação, então, que seria uma multiplicação de fatores iguais, aí, dependendo da quantidade de fatores, seria bem complicado a gente pensar em termos de forma algébrica, ficaria muito grande a nossa conta. Imagina lá, fazer uma multiplicação, uma potenciação de um número z elevado à décima, por exemplo, a décima potência. Seriam 10 fatores, a mais bi lá, seriam 10a mais bi, teria que fazer todo mundo vezes todo mundo, daria um número uma coisa muito grande aí para ser desenvolvida, então, na forma trigonométrica, a gente consegue fazer utilizando algumas regras, eu acho que fica muito melhor, para isso que serve, então, esse trabalho que a gente fez de aprender a passar para a forma trigonométrica. Vamos lá, então, vamos para a aula de hoje, imagina dois números, então, escritos na forma trigonométrica, por exemplo, aqui, deixa eu pegar uma canetinha, ver como é que está essa caneta. Tá, tudo bem. Então, imagina que eu tenho um primeiro número, vou chamar de Z1, e esse número Z1 está escrito lá na forma trigonométrica. Então, ρ1, que multiplica o cosseno de θ1 mais I seno de θ1. Então, essa seria a forma trigonométrica desse número Z1, tudo bem? E eu tenho um outro número complexo, então, Z2 aí, que estaria escrito do mesmo jeito, na forma trigonométrica dele. ρ2, o módulo dele, que multiplica cosseno θ2 mais I seno θ2. Tudo bem? E aí eu quero fazer algumas contas. Então vamos começar pela multiplicação. A regrinha para a multiplicação, pessoal. Vamos lá? Está muito ruim isso daí, mas não tem problema. Multiplicação. Então é assim, a nossa regrinha para multiplicação, ela vai falar o seguinte, que se eu quiser fazer Z1 vezes o Z2, eu vou fazer, olha aqui, ρ1 vezes ρ2. Primeira coisa é essa daí. Deixa eu fazer uma outra coisa. Vou abrir um colchete aqui. Olha, então primeiro, sobre os módulos, se eu tenho o módulo do número Z1, tenho o módulo do Z2, e quero fazer um produto de dois números, uma multiplicação com esses dois números, eu começo pegando os dois módulos e multiplicando aqui, tá vendo? E aí aqui dentro eu vou pensar nos argumentos. O que eu vou fazer com os argumentos? Então a regrinha é assim, quando é multiplicação, eu multiplico os módulos e eu somo os argumentos. Então, lá dentro, pessoal, não era cosseno de θ e tal, agora é cosseno de θ1 mais θ2. θ2, tá vendo? Mais I seno de novo, θ1 mais θ2. Então essa é a nossa regrinha para fazer a multiplicação. Então vejam, se eu conheço o número Z1 já, a forma trigonométrica dele, e se eu conheço o Z2,
fica muito fácil fazer isso, né? Porque é fazer duas continhas só. É fazer uma continha de vezes com os dois módulos, Rho1 e Rho2, e fazer uma continha aqui de soma, né, dos dois argumentos. Tá vendo? Ó, θ1 e θ2. Faço aqui a continha dos dois aqui, ó. Tá vendo? E matei aí a multiplicação. Está feita a multiplicação. Depois, inclusive, se eu quiser tirar dessa forma trigonométrica o número e escrever na forma algébrica, né? A gente já sabe fazer isso também. Então, eu posso, às vezes, usar a forma trigonométrica para fazer a conta, ó, porque ela é muito fácil, eu só preciso fazer uma continha de vezes e uma continha de mais, ó. Tá vendo? E aí está resolvido. E aí depois eu posso voltar para a forma algébrica, por exemplo, né? Eu vou mostrar para vocês os outros dois casos também, né? E depois eu faço os exemplos, tá? Acho que fica melhor. Vamos ver aqui, ó. A segunda regra que eu queria mostrar, então, é da divisão. Divisão de complexos, né? Então, se eu quiser fazer Z1 dividido por Z2, ó, sobre Z2, como é que seria a regrinha? Então, se na multiplicação eu pegava os módulos e multiplicava, agora na divisão eu vou pegar os módulos, ó, Rho1 e Rho2, e vou dividir um pelo outro. Tudo bem? E o que eu vou fazer com os argumentos? Né? Se na multiplicação eu pegava os argumentos e somava, na divisão eu vou fazer o quê? Vou pegar os argumentos, θ1 e θ2, ou de novo, por que eu estou fazendo isso? Hein? θ2 e vou subtrair. Ó, tá vendo? Mais I seno θ1 menos θ2. Olha. Então, essa é a nossa regrinha para divisão. Então, veja, ó, na multiplicação eu multiplico os módulos e somo os argumentos, né? Na divisão eu divido os módulos e subtraio os argumentos. Essa é a regrinha, então, de divisão. Nós já vamos fazer o exemplo, já vamos ver como é que aplica isso. Muito fácil também, é só fazer uma continha de dividir e uma continha de menos que nós matamos aí a divisão, né? Muito simples fazer. E terceiro caso, então, vamos fazer aqui a potenciação. Potenciação, né? A potenciação, nós vamos usar uma fórmula chamada de primeira relação, primeira fórmula de Moivre. Bom, então nós vamos usar essa primeira relação de Moivre, que é uma fórmula pronta também para fazer a potenciação. Tudo bem? Então, como é que seria o caso da potenciação? Agora eu quero pegar, por exemplo, o Z1, ou qualquer Z, né? O Z1, né? E fazer elevado ao número N. Tá vendo? É isso que eu quero fazer, né? Então, por exemplo, pegar esse número complexo Z1 aqui e fazer ele elevado à quinta potência, por exemplo. Né? Então, o que seria fazer um número, né, elevado à quinta potência? É fazer N vezes ele, vezes ele, vezes ele 5 vezes. Né? Então, imagina fazer isso na forma algébrica, né? Daria muito trabalho fazer, teria que fazer A mais BI vezes A mais BI vezes A mais BI vezes A mais BI vezes A mais BI. E fazer todo mundo vezes todo mundo. Isso dá muito trabalho, né? Então aqui fica muito mais simples. Vamos ver como é que é a regrinha. Então, olha, nos primeiros, olha, o que eu fazia, né? Quando era multiplicação, eu multiplicava os módulos. Quando era divisão, eu dividia os módulos. Quando é potenciação, eu faço a potenciação dos módulos. Né? Então, do módulo, né? Nesse caso aqui é só o Z1. Então eu pego o Rho1 e elevo a N. Tudo bem? E dentro, o que eu vou fazer dentro aqui agora? Atenção, ó. Aqui dentro eu vou pegar o cosseno, tá vendo? Do número Rho1, né? Só que eu não vou fazer elevado. Aqui, quando é aqui eu faço elevado e aqui eu multiplico N por Rho1. Olha aqui, ó. I seno N Rho1. E aí tá feito, pessoal.
a potenciação. Veja, a potenciação eu faço a potência do módulo e multiplico, ó, esse n, esse expoente aqui, eu multiplico o argumento, o ângulo. Tá vendo? E aí eu faço a potenciação. Quero mostrar para vocês, então, aplicações disso. Isso é muito fácil de fazer, tá? Vocês vão perceber que parece que é difícil aqui, mas é muito fácil, para isso que serve, né, a forma trigonométrica, tá bom? Vou pegar aqui um exemplo, pegar uns números complexos aqui para a gente fazer. Então, ó, vamos fazer aqui um exemplos. Vamos lá? Vamos considerar, então, nesses exemplos, os números complexos aí, Z1 igual a 2, que multiplica cosseno π4 mais I seno π4. E vamos considerar um número Z2, que tem módulo 3 e argumento π2. π2 mais I seno π2. Tudo bem? Gente, tem uma coisa que eu não falei na aula anterior, e hoje também não vou falar aqui para não ficar muito grande aqui o nosso trabalho, né? Que é a representação geométrica, né, desses números. Então, assim, ó, a gente já tinha visto a representação geométrica utilizando a forma algébrica. Vimos, né, que nessa representação a gente podia usar, né, o módulo e o argumento e tal. E na última aula eu não falei muito sobre essa forma geométrica, né, quando a gente tem o número escrito na forma trigonométrica. Mas a forma trigonométrica é uma forma muito boa também para a gente enxergar a forma geométrica, né? Então, fazer o desenho, né, o plano cartesiano, montar o pontinho lá, quando a gente tem os números escritos nesse formato, é muito fácil também, né? Porque a gente olha aqui, ó, por exemplo, esse Z1 ele tem módulo 2 e o ângulo dele é π4. Então eu consigo fazer rapidamente, né? Eu não queria rabiscar aqui, vamos fazer um pouquinho para cá, ó. Então a gente pega lá, ó, fala assim, ó, o módulo dele é 2, né? Se eu pegar aqui os quadradinhos, por exemplo, seria 2 quadradinhos, e ele tem um ângulo aí, π4. π4 é aqui no meio, assim, ó. Então se eu pegar aqui 2, ó, né? Seria nesse raio. π4 é 45 graus, né? Então seria aqui assim, ó, o pontinho está aqui. Esse aqui é o Z1, por exemplo, ó. Ele tem, né, um raio aqui, ó, tá vendo? Eu abri um raio aqui de 2 quadradinhos, o módulo dele é 2, e o ângulo aqui é π4. Ó, então só conhecendo aí o módulo e o ângulo é muito fácil de perceber o lugar que ele está, né? E essas operações, esse aqui também, né? Então, ó, tá a 3 de distância do 0, 0 lá, né? Da origem do plano, e aqui é 90 graus, ó, tá vendo? Então, esse aqui mais fácil ainda, né? Esse Z2, aí onde que tá esse Z2, ó? Ele tá exatamente aqui, né? Ó, o Z2, porque ele tá a 3 quadradinhos, ó, tá vendo? Ó? 1, 2 e 3 quadradinhos de distância do zero, aqui tá o zero. Tá 3 quadradinhos e tá a 90 graus, então tá exatamente aqui em cima, tá vendo? Esse é o Z2. Então é muito fácil localizar os pontos no plano quando está escrito na forma trigonométrica, tá? E uma observação é que essas operações aqui elas podem ser usadas, por exemplo, para fazer transformações no plano, para pegar pontos aqui e movimentar esses pontos. Então imagina lá na computação gráfica, por exemplo, né? Eu tenho lá alguns pontos e eu quero pegar esses pontos e movimentar na tela, né? Quero criar um movimento na tela. Então eu posso, a partir de, por exemplo, de multiplicação, né? Eu posso fazer variar esse ponto, fazer ele mudar de posição, ele rodar. Eu consigo fazer ele girar aqui, ó, no plano, tá bom? Vocês vão perceber, depois eu falo com vocês em correções, a gente vê alguma aplicação, alguma coisa desse tipo aí para vocês perceberem. Mas é possível fazer isso então, tá? Quando a gente soma aqui, ó, esses ângulos, nós estamos rodando o pontinho, ele está pegando um ângulo onde ele estava e aumentando esse ângulo, ele está girando.
tá? E esse ρ aqui também, quando a gente multiplica, a gente expande esse ponto. Então a gente pode aqui ampliar e reduzir, tá vendo? Ó, com esse ρ aqui, esse módulo, multiplicando, dividindo, a gente pode ampliar, pode reduzir a figura. E a gente pode rodar também para um lado, rodar para o outro, tá vendo? Então essas operações de multiplicação e divisão são muito importantes em várias aplicações. E uma delas é essa aí de transformações, né? De translações, de rotações aí no plano, né? Então, bem interessante, tá? As aplicações dessas operações. Vamos lá. Voltando então, vamos para o nosso exemplo. Então vamos ver esses três casos aí. Olha, vamos fazer primeiro Z1 vezes Z2. Letra A, vou fazer uma multiplicação. Ó. Quanto que é o Z1 vezes o Z2? Tudo bem? Se eu tivesse na forma algébrica, eu ia fazer na A mais BI vezes A mais BI. Fazia na A vezes A vezes BI, né? Todo mundo vezes todo mundo. Ia pegar o menos 1, ou ia ao quadrado, ia trocar por menos 1, ia arrumar e tal. Aquele trabalho que nós já aprendemos. Na forma trigonométrica, eu só preciso usar essa regrinha. Ó, se eu estou multiplicando, vou multiplicar os dois módulos. Então veja, ó, os módulos são 2 e 3, vou fazer 2 vezes 3, e dentro, né, eu vou somar os argumentos. Bom, vou fazer aqui um cochetinho só para indicar. Na verdade, podia fazer direto, né, mas eu vou indicar. Ó, cosseno de soma dos argumentos, ó, então é π4 mais π2. Tá vendo? Cosseno de π4 mais π2. Né? E seno da mesma coisa, π4 mais π2. Tá bom? Então essa aqui é a nossa continha. Ó. Então só peguei os dois módulos e vou multiplicar os dois, e pegar os dois argumentos e vou somar os dois. Isso aqui já podia ter feito, né? Fora daqui, feito no cantinho do caderno, lá 2 vezes 3 é 6, já podia botar um 6 aqui. E também essa sominha aqui de frações também podia fazer no cantinho do caderno, já colocar, não precisava nem montar isso daqui, né? Mas vamos lá, fazendo bonitinho aqui. 2 vezes 3 é 6, ó. E aqui, ó, π4 mais π2, vou fazer aqui, ó. π4 mais π2, a gente pode fazer o mínimo aí, que é 4, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, ó. 4 por 4 dá 1 vezes π é 1π. 4 por 2 dá 2. Vezes π é 2π, isso aqui é 3π4. Né? Então, sominha de frações, tá? Com MMC. Faço o MMC do 2 e do 4, divido pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Aqui. Isso é 3π4, né? Então, agora eu posso colocar aqui no lugar dessa sominha aqui, eu boto 3π4, acabou o exercício, ó. Então, que multiplica, ó, cosseno 3π4 mais e seno 3π4. Tá vendo? Está feita aí a forma trigonométrica. Então, fazer a multiplicação é só isso, ó. Módulo vezes módulo, argumento mais argumento. Não é? Somei e está feito, tá bom? Se eu quiser escrever esse pontinho, né, agora no plano, eu vou perceber que ele girou. Tá vendo? Ele foi para um outro lugar, ele ampliou aqui a distância dele até o zero, tá vendo? O módulo. Então, ele ampliou e ele também girou, mudou de lugar. Bom, então eu multipliquei, quando eu multipliquei eu faço isso, eu mudo. Então ele estava aqui na posição π4, aqui, ó. Ele estava aqui, né? E ele vai rodar esse tantinho que eu mandei aqui, ó. Quando eu multipliquei ele por esse outro número, ele vai rodar π2, ó, 90 graus. Aqui, ó. Ele estava aqui e ele vai rodar aqui 90 graus, vai chegar aqui assim, ó. E também, como eu botei um módulo maior, ele vai esticar, ele vai vir para cá, por aqui assim. Né? Vai ficar num ponto por aqui assim. Então, ele saiu daqui, rodou e esticou. E veio para cá. Tá vendo? É isso que acontece quando eu multipliquei aí os dois números. Bem legal essa parte, essa aplicação aí. Tudo bem, então, a multiplicação? Vamos fazer a divisão também, mesma coisa. Ó. Vamos dividir agora Z1. Deixa eu ver, fazer isso. Z1 por Z2. Bem? Como é que fica então aqui? Olha, eu vou pegar o Z1, que tinha módulo 2, né? O Z2 tinha módulo 3. Então, eu vou escrever aqui, ó, 2
dividido por 3. Tá bom? Ó, divide os módulos e lá dentro a gente faz o que com os argumentos? Subtrai. Então, vou fazer aqui, ó, o argumento do primeiro, π4, menos o argumento do segundo, que é π2. Fica negativo, né? Eu inventei qualquer número, mas não tem problema. Ó, mais, né? E seno da mesma coisa, ó, π4 menos π2. Tudo bem? Então, para fazer a divisão, eu divido os módulos, então 2 dividido por 3, ó, e subtrai os argumentos, π4 menos π2. Aí também poderia, aqui eu poderia dividir, mas isso aqui está ruim, né? Vou deixar assim 2/3 mesmo, não tem problema. E aqui dentro eu vou fazer a continha de menos, também com MMC, ó. Faço lá π4 menos o π2. O mínimo aí, o mínimo aí é 4, dividido por 4 dá 1, vezes π é π, dividido por 2 dá 2, vezes π, né? 2π. Isso aqui vai ficar menos π sobre 4. Tudo bem? Se eu quiser usar também o ângulo positivo, né, correspondente, poderia fazer também. Mas vamos lá, vamos deixar assim esse daqui. Acho que hoje de vocês não vai acontecer isso. Só para não confundir vocês agora. Ó. Bom, então vai ficar cosseno de menos π4 mais i seno menos π4. Tudo bem? Gente, ó, esse menos π4, então, né, é o 45 graus que andou para o outro lado. Vocês lembram disso lá no segundo ano? O correto seria usar a determinação positiva dele. Ó. Então, menos π4 é aqui assim, ó, 45 graus para trás. Ele é a mesma coisa que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 andando para frente. Tá vendo? Isso aqui é a mesma coisa que 7π4 andando para frente, tá bom? Então, o mais correto aqui seria fazer, vou até fazer aqui, aqui ó. Vou fazer aqui. Olha, o mais correto seria escrever, então, 2/3, né? De cosseno de 7π4, né? E aqui, ó. Cosseno 7π4 mais e seno 7π4. Bom, quando fica negativo, o mais correto seria isso. Pensar na determinação positiva dele, tá bom? Aqui, ó. Bom, esse pontinho aqui ele é menos π4 porque ele anda 45 para trás, mas é a mesma coisa que andar 7 vezes o 45 para frente, ó. Né? E aí a forma dele fica positiva, 7π4, né? Seria o lugar que ele está ali, tá bom? Então, ele tem um módulo 2/3, ó, menos do que 1, né? Menos do que 1 quadradinho aqui, ó. A distância dele, né? Se eu quisesse representar no gráfico aqui, seria menos do que 1 quadradinho, né? E ele estaria para cá, assim, ó. Tem um pontinho aqui, mais ou menos, né? Nessa posição, ó. Assim, tá vendo? Menos do que 1 de raio, aqui menos do que 1, e uma distância, e um ângulo aqui que estaria por aqui. Então, o pontinho estaria aqui. Então, veja, quando eu dividi, né, ele reduziu e girou para cá. Né? Então, quando soma, quando multiplica, ele gira para cá, e quando divide, ele girou para o outro lado. Né? Tudo bem? Ou, se eu quiser ir para outro, né, para frente aqui, ele girou muito mais aqui. Tudo bem? E vamos lá para o último caso, letra C, que é a potenciação. Vamos fazer aí uma potência, por exemplo, vou fazer o Z2 elevado à quarta potência. Tá bom? Então, vou pegar esse Z2 aqui, ó, que era 3 cosseno π2, mas esse no π2 quero fazer elevado à quarta. Isso significa pegar esse número e multiplicar por ele mesmo 4 vezes, né? Se eu quisesse fazer isso usando a forma algébrica, daria muito trabalho. A mais BI, A mais BI, A mais BI, A mais BI, né? Todo mundo fez todo mundo. Mas na forma trigonométrica, eu vou usar a primeira relação de Moivre, né? Vamos lá, então. A primeira relação está aqui, pessoal. Né? Então, o que eu vou fazer? Ó? Se eu tenho o Z2 à quarta,
Eu vou pegar o Z2, ó, vou pegar o módulo do Z2, que é 3, e vou fazer a quarta. E dentro, eu vou fazer o cosseno, o seno lá, eu vou pegar esse 4 e vou multiplicar o ângulo. Vou fazer aqui, ó, 4 vezes, né, o π2 mais I seno de novo, de 4 vezes o π2. Tudo bem? Isso aqui é mais fácil ainda que os anteriores, olha lá. 3 à quarta é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, isso aí é 81, né, pessoal? Nossa, tá muito ruim aqui. Vou melhorar. 81. E lá dentro, então, o cosseno, olha, vou simplificar aqui o 4 por 2, vai ficar 2π, né? De 2π mais I seno de 2π. Tá bom? Essa seria a forma. Agora, o 2π, ele está no mesmo lugar que o zero, eu poderia escrever zero, né? Aqui, ó. Não é isso, pessoal? Dá uma olhada lá no ciclo, né? Onde que está o 2π? 2π, ele chegou aqui de novo, né? Então, aqui era o zero, foi embora. Chegou do outro lado, aqui é π, né? Aqui é π, aí veio para cá, aqui é 2π. Então, 2π está no mesmo lugar do zero, né? Podia escrever zero aqui também, tá bom? Aqui, ó. Devia usar cosseno de zero e seno de zero. E mais uma coisa, né? Eu não fiz em nenhum dos anteriores também aqui, mas eu poderia querer a resposta na forma algébrica, né? Então, bastaria pegar e trocar esses valores aqui para, né, a forma algébrica. Fizemos isso na aula anterior, né? Acho que vocês viram que não tem muito problema. Mas aqui, ó, isso aqui, só para vocês perceberem, a forma algébrica desse número aqui, se eu quiser escrever, né? É muito simples, né? Então, veja, olha, é 81 vezes cosseno de zero, mas o que é o cosseno de zero? Olha lá na bolinha. Quem é o cosseno de zero? Esse aqui é o eixo do cosseno, né? Aqui está o zero. Cosseno de zero, esse aqui, ó, é 1, né? Isso aqui seria 1, ó. E o seno de zero, aqui está o zero, ó. O seno de zero, né? É zero, né? O seno, ó, porque o seno estaria para cima ou para baixo, mas nesse ponto aqui, no zero, ó, ele pega aqui, né? É zero. Então, isso aqui é zero. Esse aqui é 1. Nossa, ficou muito bagunçado. Mas, ó, isso aqui seria, então, 81 que multiplica o zero mais 1i. Né? Vocês percebem? Ó, o cosseno de zero. Vou invertir aqui, né? O cosseno de zero é 1, então vamos mudar aqui. Ó. Só arrumar aqui. Olha aqui, ó, o cosseno de zero é 1, então seria 1 mais 0i. Esse 0i pode desaparecer, não tem parte imaginária. 81 vezes 1 é 81, tá vendo? Então, quando eu fiz aqui elevado à quarta, o Z2, ele virou um número real, ó, virou 81, tá vendo? 81. A representação dele lá no plano cartesiano, né, seria aqui em cima da reta dos reais, aqui no 81. Tá vendo? Seria 81 de distância aqui, ó, e em cima da reta dos reais. Ele não tem nada de imaginário. Tudo bem? Por isso que ele ficou com 2π aqui, né, de abertura, que é 0 grau de abertura. Ó. Então ele não sai daqui. Ele está com 0 grau de abertura e numa distância 81. É isso que quer dizer essa forma trigonométrica dele aqui, né? Distância 81 e 0 grau de abertura aqui do eixo. Ele está em cima do eixo e numa distância 81. Gente, ó, os exercícios, então, dessa aula são vergonhosos, tá? É continha de vezes, continha de divisão e não tem, na listinha, não tem essa potenciação. Então, vou deixar para vocês aqui uma potenciação, né? Para vocês fazerem também e aí a gente fecha. Bom, deixa eu ver, acho que eu não tenho nenhuma aqui pronta. Deixa eu ver. Mas eu vou marcar uma para vocês aqui, tá bom? Vou dar uma pausadinha para vocês, para poder pegar um exercício para vocês. Pessoal, então fica para vocês, olha, os exercícios da aula 13, todos, né? É bem curtinho, é um exercício bem curtinho aí.
aqui de exercício curtinho. E estou pedindo também mais esse complementar, que é para a gente fazer uma atividade da relação do Moivre aí, né? Esse último exemplo aqui de potenciação, tá? Vocês vão fazer z quadrado, z ao cubo, z à nona desse z aqui. Bom, então é isso. Nas correções a gente conversa de novo, a gente volta a conversar. Eu quero falar mais um pouquinho sobre essa parte gráfica, né, sobre enxergar o que está acontecendo aí quando a gente opera com números na forma trigonométrica. Bom? Então, bom trabalho para vocês aí e até a próxima, pessoal.